Nessa segunda semana, que se encerra no dia 19 de dezembro de 1821, o Clube da Resistência continua sua movimentação para convencer o príncipe a desobedecer às cortes e permanecer no Brasil. E alguns problemas começam a aparecer lá em Portugal também. Meu nome é Alfredo de Oliveira Júnior, professor de História aqui em São Paulo, e este canal, pelos próximos meses, vai acompanhar os principais eventos que levaram à independência do Brasil, em tempo real, 200 anos depois. Na semana passada, 2 decretos das Cortes de Lisboa chegaram ao Rio de Janeiro e muitos enxergaram neles uma tentativa de recolonização do Brasil. Diante dessa ameaça, o Clube da Resistência, por iniciativa de José Joaquim da Rocha, colocou em prática um plano para que Dom Pedro ficasse. E parte desse esforço consistia em conseguir o apoio de São Paulo e Minas Gerais à permanência do príncipe. Assim, no início dessa semana, dia 13 de dezembro, José Joaquim da Rocha escreveu uma carta a Joaquim Gonçalves Ledo, jornalista, político e fundador do jornal Revérbero Constitucional Fluminense. Eu e o irmão José Mariano entendemo-nos com o presidente do Senado da Câmara, e que o mesmo fez objeção do auxílio imprescindível de São Paulo e de Minas, sem o que o ato não se fará com êxito por causa das tropas portuguesas. Pedro Dias e Paulo Barbosa se ofereceram para a comissão em São Paulo e em Minas. É o que tenho a comunicar em sessão dessa loja. As expressões irmão e loja presentes na mensagem deixam transparecer que tanto o Clube da Resistência, do qual faziam parte alguns maçons, quanto a maçonaria, ou pelo menos alguns dos seus membros, estavam envolvidos nas ações para que o príncipe ficasse. A carta também esclarece que os emissários do Clube da Resistência já estavam escolhidos naquele dia 13. Para Minas, o enviado era o tenente Paulo Barbosa da Silva, e para São Paulo, o capitão Pedro Dias Paes Leme, que além das cartas para o governo paulista, também levava mensagens para os irmãos Andrada. Os mensageiros pertenciam a famílias importantes daquelas duas províncias, com conexões essenciais para o esforço de permanência de Dom Pedro. E como esses laços se expandiam para além daqueles locais, eles poderiam trazer apoio de outras províncias à causa. Mas em relação à viagem do emissário do Clube da Resistência a São Paulo, nós temos um problema. Dando um salto na nossa cronologia, a maioria dos historiadores concorda que Paes Leme chegou em São Paulo num chuvoso 23 de dezembro. Mas quando ele teria partido do Rio de Janeiro? Alguns historiadores ignoram essa informação, enquanto outros estabelecem que o início da viagem para São Paulo aconteceu no dia anterior, 22 de dezembro. Não parece muita coisa para apenas 24 horas? Se fosse volta de feriado, então, mano, ia ficar umas 10, 12 horas parada na Anchieta Imigrantes, né? Não? Ok. Sobre esse assunto, o historiador Salomão Vasconcelos defende que Paes Leme teria levado um dia até Sepetiba, outro até Angra, tocando provavelmente depois em Paraty, Ubatuba, São Sebastião, Santos e finalmente com mais 2 ou 3 dias até São Paulo. Após narrar o itinerário, ele conclui: ao todo, 8 ou 9 dias, donde ainda uma vez para estar em São Paulo a 23, como de fato esteve, não poderia ter saído do Rio de Janeiro mesmo a 14 ou 15 de dezembro. Sendo assim, e concordando com as observações de Salomão Vasconcelos, acreditamos que entre 14 e 15 de dezembro de 1821 teve início a viagem de Paes Leme a São Paulo. Mas ao sair do Rio de Janeiro, ele fez uma parada na Quinta da Boa Vista, residência de Dom Pedro. E ao encontrar o príncipe, acabou contando o propósito da sua ida a São Paulo. Para sua surpresa, Dom Pedro começou a falar sobre outros assuntos, até que, olhando para o horizonte de uma das janelas do palácio, o príncipe falou: "Que excelente dia para viajar." Paes Leme entendeu o recado, beijou a mão do príncipe e partiu acelerado para São Paulo. No dia 14 de dezembro, Dom Pedro escreveu uma carta ao pai, afirmando que a publicação dos decretos fez um choque muito grande nos brasileiros, a ponto de dizerem: "Se a Constituição é fazer-nos mal, leve o diabo tal coisa. Havemos de fazer um termo, junto com São Paulo e Minas, para o príncipe não cumprir os 2 decretos publicados." E admitindo pela primeira vez a possibilidade de não cumprir os decretos, disse:
Sem embargo de todas estas vozes, eu me vou aprontando, a fim de ver se posso, como devo, cumprir tão sagradas ordens. No dia seguinte, 15 de dezembro, seguindo os planos estabelecidos na semana passada, alguns membros do clube se reuniram para redigir a representação ou manifesto em nome do povo do Rio de Janeiro, que seria entregue ao príncipe. Como a casa de José Joaquim da Rocha estava sob vigilância, eles decidiram se reunir no convento de Santo Antônio, na cela do Frei Francisco de Santa Teresa de Jesus Sampaio, que também era membro do clube. E lá, depois de longas conversas e rascunhos, a representação em nome do Rio de Janeiro acabou sendo escrita. Em sua versão final, o texto afirmava que a partida do príncipe de volta a Portugal representaria a perda da segurança e da prosperidade deste rico e vastíssimo continente, já que o navio que reconduzir Sua Alteza Real aparecerá sobre o Tejo com um pavilhão da independência do Brasil. E para impedir essa separação, havia um elemento fundamental e garantidor da união entre Brasil e Portugal, que era necessária e indispensável para consolidar as bases da prosperidade nacional, a presença da pessoa do príncipe real no Brasil. Além disso, a mensagem também defendia que se as cortes queriam que Dom Pedro aprendesse como melhor governar, ele não deveria retornar para a Europa, mas sim visitar o interior deste vastíssimo continente, desconhecido na Europa portuguesa. Ao viajar pelo Brasil, Dom Pedro encontraria um povo que o adora. Nas províncias, mais polidas, encontrará homens de talentos dignos de serem admitidos ao seu conselho. Em outras, achará a experiência dos velhos, conhecerá de perto as forças deste imenso país. E assim, ele conheceria a grandeza e as possibilidades do território que governava, coisas que eram completamente desconhecidas por Portugal. Os decretos 124 e 125 continuavam a gerar consequências, e em 16 de dezembro foi possível ver parte da repercussão internacional. Em carta ao seu governo, o diplomata austríaco escreveu: abandonavam o Brasil os diplomatas no Rio de Janeiro. Os encarregados dos negócios dos Estados Unidos e da Holanda partem para os seus respectivos países. Preparava-se a deixar terras brasileiras o ministro da Espanha, não deixando nem mesmo um cônsul. 2 dias depois, em 18 de dezembro, um novo jornal começou a circular no Rio de Janeiro, A Malagueta. Nessa primeira edição, o redator, Luiz Augusto Mey, defendeu a permanência de Dom Pedro, já que, segundo ele, existe um laço que une muito singularmente o povo do Brasil com parte da dinastia reinante que aqui nasceu. Até porque, argumentava o redator, se faltava ao soberano Congresso a metade dos deputados do Brasil, por que não deixar a decisão da futura residência dos senhores reis para ser discutida em pleno Senado, e com a reflexão que um tão importante assunto exige? Uma coisa interessante é que essa mesma argumentação havia sido usada lá em Portugal, um dia antes, 17 de dezembro, por Cipriano Barata, deputado baiano nas Cortes. Ele propunha suspender a discussão da Constituição enquanto se não reunirem todos os deputados do Brasil, e para se discutirem de novo os artigos já aprovados, sem audiência dos mesmos. Até porque apenas os representantes de Pernambuco, Rio de Janeiro, Maranhão e Bahia estavam presentes nas cortes naquele momento. A proposta não foi discutida naquela sessão, ficando para uma segunda leitura, que foi realizada no dia 19, a partir de um novo texto de autoria do próprio Cipriano Barata, em conjunto com o padre Francisco Agostinho Gomes, que também era deputado pela Bahia. Essa nova proposta partia da ideia de que alguns dos artigos já discutidos não podem deixar de ser modificados para que possam ser úteis ao Brasil. E por isso, propunha que toda a matéria até agora vencida, e a que se for vencendo daqui em diante, não se julgue definitivamente sancionada para o Brasil, senão depois que se acharem reunidos a esta Assembleia todos os representantes daquele reino. Parece até uma proposta razoável, né? Que as coisas só tenham validade em relação ao Brasil quando os representantes brasileiros estivessem presentes para poderem opinar, votar e, se for o caso, rejeitar. Mas, como é possível imaginar, a discussão gerada foi grande. Um deputado português foi contra a proposta, afirmando que ela estava em contradição com os princípios da razão e da Constituição. Outro deputado português defendeu que a proposta fosse admitida à discussão para demonstrar o errôneo e prejudicial dos princípios da dita indicação,
ou que os senhores deputados da Bahia renunciassem solenemente a ela. A discussão sobre a admissão ou não da proposta continuou até que o deputado português Manuel Fernandes Tomás defendeu serem todos deputados da nação, interessados na honra, na glória e no bem de todos os portugueses, e por isso Cipriano Barata poderia rever as atas, assim como todas as disposições do Congresso, e dizer se havia alguma resolução que não julgasse conveniente, e que se houvesse coisa que emendar, se emendaria em muita boa-fé. As Cortes aceitaram essa ideia e Cipriano Barata, convencido, retirou a proposta. Essa breve discussão nas Cortes mostrou como o ingresso da bancada baiana acirrou o já conhecido debate entre os poderes das delegações provinciais e os poderes do Congresso. A base desse conflito remete à oposição entre a autonomia das províncias e a nação una e indivisível. Além, é claro, das diferenças entre portugueses e os portugueses do ultramar, como os brasileiros. Uma última coisa. Os decretos das Cortes geraram, no dia 19 de dezembro, reações opostas nas províncias mais importantes para os planos do Clube da Resistência. Em São Paulo, os vereadores decidiram escrever a Dom Pedro pedindo que ele não obedecesse aos decretos. Já em Minas, o governo provincial defendeu em ofício a preservação das conquistas constitucionais por meio da adesão e fidelidade às Cortes, ao rei, à Constituição e suas bases. E assim encerramos nossa segunda semana. Por enquanto, os inimigos parecem ser o projeto recolonizador, expresso nos decretos 124 e 125. Mas, com as diferenças cada vez maiores entre interesses portugueses e brasileiros, e com a pressão sobre Dom Pedro aumentando, quanto tempo demoraria até que a união com Portugal começasse a ser vista como a verdadeira inimiga? Se você gostou desse episódio, se inscreve aqui no canal, curta, comente, compartilhe e ative as notificações, pois muito mais está por vir. Até a próxima!